Fala galera, beleza? Então, bora lá, vamos começar aí mais uma aulinha aqui de resolução de exercícios, tá legal? E bom, nessa reta final, pessoal, é muito legal vocês pegarem exercícios para fazer da própria literatura que a banca disponibiliza, tá legal? Se vocês forem olhar na maioria dos concursos e também prova da AFA, SpaceX, Escola Naval hoje em dia não, mas SpaceX, AFA eles colocam lá um livro de referência, que é a bibliografia Tópicos de Física, tá legal? Bom, então na aula de hoje a gente vai fazer exercícios da bibliografia sugerida, que é justamente o Tópicos de Física, tá legal? Por quê, Thelmo? Por que você acha que é legal fazer esses exercícios? Do nada? Carteou? Claro que não, pessoal. Esses exercícios, as bancas, elas adaptam essas questões, literalmente copiando a mesma ideia, a mesma figura, e a única coisa que o cara faz é colocar A, B, C, D, E. Thelmo, isso para todos os níveis? Todos os níveis, cara. Desde a prova mais simples, mais bunda que você tem aí, na conhecida no mundo dos concursos, tá? Até IME e ITA. Só que é claro, né, pessoal? No IME e no ITA, eles vão buscar de literaturas estrangeiras, né? Livro peruano, livro de Olimpíada russo, livro de Olimpíada lá da Dinamarca, tem o 200 Puzzling Problems e tem o More 100 Puzzling Problems. Então, assim, são vários livros. Tem livros de matemática também, do Tito Andresco. Então, assim, são vários livros de alto nível que a galera coloca, né, essas questões. Tá legal? Bom, vamos lá então, vamos resolver exercícios, vamos fazer questões aqui, justamente da bibliografia sugerida no edital. Tá legal? Bom, vamos lá. Primeira questão que ele coloca aqui, extraída do capítulo de estática, beleza? Bom, a referência é o Tópicos na sua versão mais recente, tá legal? Na versão mais nova, a atualizada de 2012, e você pode encontrar essa questãozinha por lá também, no capítulo sobre estática, bloco 3, beleza? Bom, então vamos resolver essa questão daqui. Você percebe que ela é literal. E por que a gente pega uma questão literal? Justamente porque ela dá a estrutura de um problema que pode vir a aparecer de maneira discursiva num concurso desse. Beleza? Vamos lá então. Ó. Uma barra leve encontra-se em equilíbrio dependurada em duas molas, a mola M1 e a mola M2, de constante elásticas iguais a 200 Newton por metro e 600 Newton por metro. Então vamos anotar aqui. Ó. A primeira mola possui aí a constante elástica de 200 Newton por metro e a segunda possui a de 600 Newton por metro. Beleza, então disso a gente já começa a pensar fisicamente que um lado vai deformar mais que o outro. Show! Ele fala assim, ó, uma força F vertical para baixo é aplicada na barra, atingindo-se uma nova situação de equilíbrio na qual a barra apresenta-se, né, permanece na horizontal. Beleza, show de bola. Aí ele pergunta assim, ó, calcule a distância D indicada na figura. Só você olhar aqui, né? Então ele quer que a gente dê o valor dessa distância indicada na figura no instante que a gente aplica, né, aqui essa força F. Cara, eu só quero que você dê uma olhadinha comigo ali no enunciado, que é o seguinte, ele fala assim, ó, em momento nenhum ele fala de uma barra leve, ele não fala que é uma barra homogênea, ou seja, ele não fala que essa barra a gente vai considerar, portanto, a força-peso que rege a ação dessa barra, beleza? Então, a gente vai simplesmente desprezar a força-peso nessa configuração de forças, beleza? Bom, por ser um problema de estática, pessoal, a gente sempre vai atacar ele de duas formas. A primeira forma é lembrando que o somatório das forças resultantes tem que ser nulo, bem como o somatório dos momentos resultantes também tem que ser nulo, tá? Essas são as duas condições para que um objeto esteja em equilíbrio estático. Bom, qual é o próximo passo, então, Thelmo, para resolver esse problema? Lembre-se que, em toda questão que envolve ação de forças, é interessante você marcá-las no objeto. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Na mola M1, existe uma força vertical
e apontando para cima, que a gente vai chamar aqui de K1x, tá legal? K1x. E na mola M2 existe outra força elástica de K2 vezes x, também apontando para cima. Percebe que a deformação provocada nessa mola, ela é idêntica, tá legal? Porque as duas molas, nesse caso, estão sofrendo ação da mesma força F. Bom, então, Thelmo, o que a gente vai fazer aqui para dar o valor dessa distância D indicada na figura, né? Agora, cara, a gente vai trabalhar com a noção de somatório de forças. E veja, poderemos escrever o seguinte: a força F, que aponta para baixo, ela tem a mesma intensidade das duas forças elásticas que apontam para cima. Então, a gente vai poder dizer que a força F é igual a K1 vezes x mais K2 vezes x. Onde, substituindo os valores, a gente vai poder chegar na seguinte expressão. O módulo da força F é a mesma coisa que 200x mais 600x. Ou seja, isso aqui para a gente é a mesma coisa que 800 Newton por metro, vezes aí a deformação x. Tá legal? Deixa assim, porque você já vai perceber o motivo. Tá legal? Bom, observa aqui, na geometria da barra, a seguinte sacada. Esse segmento que resta, ele, pela configuração geométrica, tem a mesma dimensão que o comprimento total da barra menos a distância dzinho que a gente quer encontrar, né? Então, é 0,6 menos dzinho. Tá legal. E agora, Thelmo, o que a gente faz? Bom, agora a gente parte para a segunda condição de equilíbrio. Perceba, a segunda situação de equilíbrio é quando os momentos resultantes têm que ser iguais a zero. Bom, nesse caso, a gente vai precisar escolher um ponto de rotação. E aí, olha só que interessante. Vou escolher o ponto em que a mola é mais rígida. Você concorda comigo? Que é o ponto que a mola vai deformar menos com a ação da força. Então, a mola M2 é a mola mais rígida, porque é ela que tem a maior constante elástica, beleza? Então, o ponto em que a barra vai tender a rotacionar é em cima da mola mais rígida. Bom, dessa forma, atua verticalmente para cima a força elástica F1 e atua verticalmente para baixo a força aplicada pelo operador de módulo F. Ou seja, quando fizermos o produto da distância pela força, poderemos calcular os momentos resultantes de cada força aplicada. Então, vamos lá. Ó. Momento da mola, ou seja, exercido pela força elástica 1, vai ser K1 vezes x, que é o valor da nossa força, vezes a distância, que é 0,6 até a barra, até a mola que segura a barra lá na extremidade direita, no canto ali. Beleza? Bom, o segundo momento provocado aqui, que eu vou escrever de MF, não M2, para você não confundir com a mola, ele tem intensidade F vezes 0,6 menos D. Tá legal? Bom, vamos fazer a seguinte sacada, olha só. Como o momento da força elástica 1 é para cima, a gente tem a convenção que se ela gira no sentido horário, o sinal dela é de menos. E como a força F está para baixo e ela gira no sentido anti-horário, ela produz torque no sentido anti-horário, quando a gente soma, é a mesma coisa que falar que esses momentos são iguais. Então, eu já posso igualar essas duas equações, em que, substituindo K1, teremos 200 vezes x vezes 0,6. Bom, o valor da força F, a gente também vai poder substituir, né, por 800 vezes x. Então, igualando os dois momentos, dado que a barra está em repouso, está em equilíbrio, poderemos escrever o seguinte, ó, F vezes 0,6 menos D é igual a 200 vezes x vezes 0,6. Ao passo que a força F a gente já sabe que é igual a 800 vezes x.
Bom, vamos simplificar as coisas, olha só. X vai embora. A deformação da mola não importa. E poderemos escrever assim, ó. 800 vezes 0,6 menos 800 vezes D é igual a 200 vezes 0,6. Vamos reorganizar essa expressão? Então, a gente vai ter, ó, 800 menos 200, tudo isso aqui multiplicado por 0,6, e isso daqui é igual a 800 vezes D. Telmo, o que você fez aqui? Eu simplesmente passei o 200 vezes 0,6 para a esquerda e subtraí, colocando 0,6 em evidência de 800, tá bom? Bom, então aqui do lado esquerdo, essa subtração vai dar quanto? Vai dar a mesma coisa aqui, 600, né? Veja que a gente pode simplificar os dois lados aqui por 100, então dividindo os dois lados da equação da igualdade por 100, teremos a seguinte equação, né? Vai ser 6 vezes 0,6, e isso daqui é igual a 8 vezes D. Podemos simplificar os dois lados da igualdade de novo por 2, né? Então, dividindo por 2 aqui e dividindo por 2 aqui, isso daqui passa a ser igual a 3, e isso daqui passa a ser igual a 4. Portanto, a distância Dzinho é a mesma coisa que 3 quartos, ou seja, 0,75, vezes 0,6, que aqui a gente vai se poupar, né? Podemos fazer 6 vezes 75 sobre 1.000, né? Sobre 1.000. Perceba, dá para simplificar esse 6 em cima e embaixo por 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 3. E aqui é a mesma coisa aqui, 500, né? Lembrando, pessoal, que 75 é divisível por 5. Então, aqui vai dar para a gente 25. E aqui vai dar 1 no momento que eu divido em cima e embaixo por 5. 25 é divisível por 100. Então, esse cara daqui, a distância Dzinho para a gente, é a mesma coisa que 3 vezes 25, ou seja, deixa eu só acertar aqui, vai ficar, para ficar mais visível, 75 vezes 6 sobre 1.000. E eu vou fazer o seguinte, vou escrever esse 1.000 como se fosse 2 vezes 500. Acho que assim fica melhor de ver. Então, ó, e 500 eu vou escrever como se fosse 5 vezes 100. Olha como é que vai ficar melhor agora para enxergar. Ó. 2 vai embora com 6, isso aqui dá 3. 75 vai embora aqui com 5, né? Na verdade, isso aqui vai dar 15. E, portanto, a distância Dzinho, 3 vezes 15, isso aqui vai ser a mesma coisa que 45 sobre 100, que se você quiser dar a resposta em centímetros, como estava na configuração inicial do exercício, isso aqui é igual a 45 centímetros, beleza? Exercício aí, cara, totalmente factual, totalmente condizente com a possibilidade de uma questão simples na prova, algo não muito impossível de ser realizado, tá bom? E é aquele tipo de exercício que a gente fala que é a base, tá? Então, dentro da ideia de estática, esse é o caso, é o típico exercício que você tem que estar dominando, tá beleza? Bom, vamos fazer mais um exercício aqui. Mais um. Na verdade, aqui a letra B, né? Olha o que ele pede na letra B aí. Ele quer agora o deslocamento da barra da primeira para a segunda situação de equilíbrio, supondo uma intensidade F igual a 120 newtons. Pessoal, agora o problema fica mais simples ainda, né? Ele já deu a intensidade da força F. A expressão que a gente vai utilizar para calcular esse deslocamento é exatamente a função que a gente tinha preparado lá em cima, que dependia das constantes elásticas da mola e somente da condição fundamental de equilíbrio da estática. Somatório das forças resultantes é igual a zero. Bom, então a gente pode simplesmente escrever que 120 é igual a 800 vezes x,
e a gente pode simplificar os dois lados da igualdade. Simplificando os dois lados, teremos que a deformação da mola está para a divisão de 12 por 80. Faz o seguinte, escreve esse 80 como se fosse 8 vezes 10, e esse 12 daqui faz como se fosse 4 vezes 3. 4 vai embora com 8, isso aqui dá 1, e isso daqui vai dar 2. Ou seja, essa deformação daqui é a metade, ela é a metade de 0,3, logo, a deformação é igual a 15, né? Ou melhor, 0,15 metros, que em centímetros, como deixa nas unidades do exercício, pode ser expresso como 15 centímetros. Tá legal? Bom, exercício simples, bem ali nível básico, tá? O próximo que a gente vai fazer também envolvendo a parte de estática, ele já é um pouco mais rebuscado. Ele exige um pouco mais de visão geométrica, só que ele é muito importante. Por quê? Em provas como a prova da AFA, essas ideias, igual do exercício que a gente acabou de fazer aqui, elas são um pouco mais adaptadas. Eles dificultam colocando mais elementos. Se você pegar uma prova antiga da AFA, por exemplo, para perceber, para resolver, você vai notar exatamente o tipo de problema que a gente está fazendo aqui. A única coisa que eles fazem é adicionar A, B, C, D, E e uma ideiazinha a mais de física, uma dilatação, como ele poderia colocar nessa questão daqui. Ele poderia colocar também uma situação de que tinha algum corpo deslizando sobre essa barra, como eles já fizeram, inclusive, na prova aqui deste ano, de 2026, e na prova de 2025, tá? Então, não demole com esse tipo de questão. Vamos fazer mais uma aqui, um pouco mais robusta, tá? A figura em si já é bem mais... Deixa eu acertar aqui na cadeira. Almofadinha. Pronto. Então, é um tipo de questão bem mais robusta, tá? Que vai exigir ali um trabalho geométrico um pouco mais apurado, tá legal? Mas não é nada impossível de compreender, beleza? Bom, então vamos colocar aqui mais uma questão. Olha só, ele diz o seguinte: a figura representa uma seção transversal de um semicírculo cilíndrico, né? De um semicilindro. Pegou ali uma tora, partiu duas vezes no meio, né? Ele partiu tanto transversalmente como perpendicularmente, tá? De peso P, e ele fala que é homogêneo, então a gente não vai desprezar a força-peso nesse cilindro, e base de raio R, apoiado em uma superfície plana e horizontal. Ele ainda diz assim, ó, o centro de gravidade do semicilindro, CG, e o ponto S pertencem à referida seção. Beleza, só para indicar que está tudo no mesmo plano, tá? O sólido citado se mantém em equilíbrio, como na figura, quando uma carga de peso Q, então ele só coloca aí que o peso, a gente não vai precisar calcular, né? não vai precisar escrever mg, ele deu que o módulo do peso é Q, coisa da cabeça dele. Está suspensa no ponto S por meio de uma corda leve. Sendo D a distância, então isso aqui a gente vai precisar marcar na figura, ó. Sendo D a distância do centro C ao centro de gravidade CG, então, pessoal, ó, essa distânciazinha aqui que a gente acabou de marcar, que eu vou escrever aqui, ó, C até CG, na escrita geométrica, né? Esse segmento daqui, ó, de C até CG. Isso daqui ele disse que vale D. Beleza. Determine, né? Ele pede então para a gente determinar o valor da força-peso em função dos parâmetros peso do semicilindro, a distância d, o raio do semicilindro e do ângulo θ indicado na figura. Beleza. Pessoal, sem medo, pode assustar um pouquinho, né? O desenho, eu sei que ele assusta um pouquinho. Você olha e fala assim, caraca, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui não, hein, mestre? Cara, o segredo nesse tipo de problema, todo tipo de problema que, primeiro, né? Se você se deparar com uma prova discursiva, escreva. Não perca tempo, né?
no caso de não deixar nada rabiscado, principalmente quando a gente estiver falando aí de você. Ah, pô, mestre, eu tô aqui focado no EAR, mas acho que vale a pena fazer um CFO CBMERG lá no final do ano. Vai ter o exame discursivo. Escreve para não perder a questão. E até o fato de você rascunhar o problema, o simples ato de você rascunhar o problema no papel, já ajuda na hora de raciocinar, né? Você não, você acaba não ficando engessado, tá bom? Então, dá uma olhada no problema, pensa e agora a gente vai resolver junto, tá? Bom, olha só. Como eu falei para você, todo problema de estática, a primeira ação que a gente vai tomar é marcar as forças. Nesse caso, a carga posicionada aqui exerce uma força-peso que ele deu a intensidade dela, vale Qzinho, né? Vale Qzão. Bom, não se esqueça que o semicilindro também tem massa. Ele não pode ser desprezado. Então, aqui, bem no centro de gravidade dele, a gente vai marcar o peso do cilindro, tá? Esse P daqui, ó, cilindro homogêneo de peso P. Beleza? Bom, tá legal, Thelmo. A gente marcou as forças, existe alguma outra? Thelmo, ele está em contato com essa superfície de apoio. Vai ter reação normal? Com certeza, muito bem observado. Então, aqui, que eu vou chamar de ponto φ, tá? Aqui no ponto φ, vai existir uma força de reação vertical e normal para cima, que eu vou só chamar aqui de reação normal. Você vai ver que ela vai ter pouca relevância na hora de matar esse problema, tá? Bom, agora, pessoal, observa o seguinte. Se é uma questão de momento, uma questão de estática, a estratégia que a gente pode adotar é aquela. Somatório dos momentos é igual a zero e somatório das forças resultantes, ele vai ser nulo também. Mas antes de tudo, pensa no problema que você tem que resolver. Isso daí também é importante para a hora da prova. Cara, se esse segmento se a função, né, que a gente vai determinar, que é uma função que, de acordo com os parâmetros PDR e o ângulo θ, você tem que arrumar uma forma de essas expressões de distância aparecerem na expressão, aparecerem no seu resultado final. Então, é aquilo, pô, o único momento em que distância aparece nesse tipo de problema é se eu tiver a ideia de atacar, de eu resolver o problema pensando nos momentos, tá? Pensar só em força vai dar módulo igual a módulo, força igual a força, tá? Pensa no somatório dos momentos, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Para os momentos, precisaremos determinar os braços de alavanca, né? Então, o braço de alavanca da força peso, até a linha de ação, você percebe até que, inclusive, o exercício dá uma ajudada, né? Ele pontilha aqui a linha de ação de força que a gente vai escolher para marcar essas distâncias. Então, o segmento em preto é exatamente o braço de alavanca da força peso, né? Provocada pela carga que vale Qzinho. Como a gente pode escrever, né? Como a gente pode escrever esse braço de alavanca? Eu vou chamar ele simplesmente aqui de braço da carga Qzinho. Tá legal? Bom, esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo θ, esse ângulozinho θ aqui, ó, pela geometria, ele vai aparecer aqui também. Então, esse cara daqui, esse ângulo θ, ele aparece aqui embaixo também. Tá legal? Bom, aí, olha só que interessante. O raio é exatamente a distância do centro até o ponto S. Ele não fez isso aí à toa. É justamente para a gente poder escrever que o braço de alavanca da força Q é justamente R cosseno de θ. E o braço de alavanca para a força peso
é exatamente essa distância que aqui vai ficar pequenininha, tá? Vai ficar aqui pequenininha, mas dá para fazer ampliado, ó, que é exatamente essa configuração daqui, ó. Você tem a força-peso ali sendo aplicada no centro de gravidade, ó, no centro de gravidade, e aqui de C até G ele determinou que valia mesmo Dzinho, né? O segmento do centro da figura até o centro de gravidade vale D. E o ângulo θ, pela figura geométrica, ele vai aparecer quando a gente baixar essa perpendicular, né? A perpendicular que passa aqui pelo centro C. Que o próprio desenho já ajuda, né? Bom, esse ângulo θ, ele está aqui, como a figura indica, beleza? Cara, a gente está aplicando aqui uma força-peso do próprio cilindro, né? E a gente precisa saber o valor dessa distância aqui, que eu vou chamar de x, que é a distância da força para a linha de ação no centro desse objeto, provocando o torque. Como a gente escreve isso? Da mesma forma que a gente determinou o braço de alavanca da força Q. Então, o braço de alavanca da força peso vai ser D, né? Pela geometria, se você observar x, é a mesma coisa que D cosseno θ. Tá legal? Bom, cosseno não, mestre. Tá oposto, né? Então é seno, né? Perfeito. Então, o braço de alavanca de P é D seno θ. Show de bola! Bom, o que a gente pode fazer agora? Simplesmente igualar os momentos de inércia. Olha só, como o momento de inércia da força Q é igual ao momento de inércia da força peso, pela igualdade dos momentos, poderemos escrever aqui peso da carga Q, que ele deu ali que é Qzinho mesmo, que é Qzão mesmo, braço de alavanca da força Q, que é R cosseno de θ, é igual ao momento provocado pelo peso do semicilindro, né? Que vai ser D seno de θ. Como ele quer uma expressão para o peso da carga apoiada no ponto S, eu vou isolar tudo em função de Q, ou seja, isso aqui vai ser Q igual a P vezes D vezes o seno de θ, tudo isso sobre R cosseno θ. Veja que seno sobre cosseno dá para simplificar, né? Então, a gente ainda pode escrever essa igualdade aqui para a gente como sendo P vezes D vezes a tangente de θ dividido por R. Ou seja, um exercício simples que o arranjo, né, a disposição que ele apresenta na questão assusta um pouquinho, mas você vê que o exercício se mata com duas igualdades. Uma vez que você iguala os momentos e outra que você, pela geometria da figura, consegue determinar os braços de alavanca. Sem mistério nenhum, né? Exercício interessantíssimo. Vamos então fazer mais um exercíciozinho aqui. Já um exercício aqui na parte de hidrostática, tá legal? Um exercício que demanda um pouquinho mais de conhecimento, tá? Ele vai puxar de vocês a parte de hidrostática, a parte de vasos comunicantes, tá? Mas você vai ver que a gente vai desenrolar sem problemas. Olha aí, ó. Ele diz assim: na figura, representa-se o equilíbrio de três líquidos não miscíveis, A, B e C, confinados em um sistema de vasos comunicantes. Aí ele dá a seguinte relação, ó. Os líquidos A, B e C têm densidades μA, μB e μC e obedecem à seguinte relação. Lembra até aquela parte de dilatação, né, pessoal? Aqueles casos em que a gente tem os exercícios que ele dá os coeficientes de dilatação linear, né? Interessante até a brincadeira que ele faz aqui. Beleza.
Então, a densidade do líquido A está para 1, assim como a densidade do líquido B está para 2 e a densidade do líquido C está para 3. Beleza. Supondo o valor de H conhecido, ele pede para a gente dar aí responder qual é o valor do comprimento X indicado. Então, raciocínio físico por detrás da questão. O que está aparecendo aí? Você vai colocar dois líquidos que exercerão colunas de pressão, tá? Pô, Thelmo, qual é a equação máxima que eu tenho que me lembrar aqui? Lei de Steven, cara, não dá mole. Lembre-se que aqui vai ser importante pensar na lei de Steven, tá? A lei de Steven diz o quê, Thelmo? Ora, à medida que eu tenho uma coluna de líquido, né? Isso aí é até explorado por Evangelista Torricelli no experimento que ele determina o valor da pressão atmosférica por coluna de mercúrio, né? Que é exatamente isso que ele faz. Essa igualdade daqui, a equação da lei de Steven, é simplesmente uma mão na roda, é uma ferramenta, é uma função para você poder calcular o quanto de pressão é adicionado por uma coluna de líquido. Bom, então, Thelmo, o que é essa lei de Steven? Ora, é a seguinte expressão. A pressão num determinado ponto é a pressão atmosférica local, que a gente pode chamar de P0 ou PATM, mais a densidade do líquido, que aqui ele está chamando de μ, vezes a aceleração da gravidade, multiplicado pela altura dessa coluna de líquido, tá legal? Que está sendo colocada nesse tubo em U, beleza? Bom, então bora lá, vamos atacar o problema pensando num tubo em U. Qual é a ideia aqui por detrás? Olha, pessoal, você percebe que a linha barométrica, ou seja, essa linha pontilhada aqui, ó, mais abaixo, que a gente chama de linha barométrica, a linha barométrica diz o seguinte: a pressão neste ponto é igual à pressão do outro ramo, né? Então, a pressão do lado esquerdo do tubo é igual à pressão do lado direito do tubo em U. Pô, mestre, então você pode escrever que a pressão do lado esquerdo é igual à pressão do lado direito. Pode sim, cara. Afinal, a linha barométrica é que te dá essa informação, tá bom? Veja, do lado esquerdo a gente tem duas pressões, você concorda comigo? Tem a pressão provocada pela coluna de líquido A e B. Então a gente vai escrever exatamente isso. Ora, vai ser aqui em termos já da altura, né? Isso aqui vai ser μA vezes G vezes a altura Hzinho. Perceba, a altura de coluna de líquido A é igual a 4. Então, por que não é 6? Porque é relativa ao líquido, tá? Então, relativa ao líquido A, nós temos uma coluna de líquido de altura aí que ele coloca 4H. Então, vou respeitar isso aqui, 4H também. Bom, mais aqui, mais a densidade do líquido B, vezes a aceleração da gravidade, vezes 2H, né? Que é a altura de coluna de líquido B. E do lado direito, a gente tem exatamente a densidade do líquido C vezes a altura X que a gente quer determinar. Beleza, mestrão? Tá, peguei a visão. Mas e a tal da pressão, né? Aqui falta multiplicar pela aceleração da gravidade, né? Só para deixar a expressão igual, vou colocar μC vezes G vezes X. Pô, mestrão, e por que que esse cara daqui, a pressão atmosférica, o senhor não colocou na equação, né? Por que que você não colocou nessa expressão? Porque você concorda comigo que os dois ramos do tubo estão sob efeito da pressão atmosférica. Então, seria colocar os dois termos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ou seja, a gente poderia cancelar. Tá legal? Bom, o que que eu vou fazer agora? Ora, simplificar, né? Ó, módulo da aceleração da gravidade pode desaparecer, tem dos dois lados da equação,
E agora a gente vai simplesmente trabalhar com matemática. Bastava saber que a linha barométrica te dava que a pressão era igual dos dois lados. Exercício simples, simples. Só que é aquilo, tem que ter o fundamento, tem que ter a base muito bem consolidada para não travar diante de um problema desse na hora da prova, tá? Então vamos lá, ó. Densidade do líquido A em termos de B, que é a jogada que a gente pode fazer para substituir, né? Olha só, manipulando a igualdade que ele fornece aqui em cima, o que a gente pode escrever? Que a densidade do líquido B é igual a 2 vezes a densidade do líquido A, você concorda? Só manipulei a expressão. E que, pela mesma igualdade, a densidade do líquido C é igual a 3 vezes a densidade do líquido A. Substituindo na equação, teremos 4H MiA mais 2H MiB é igual a 3 MiA vezes X. Perceba, aqui MiA também, né, pessoal? Pode somar tudo agora, né? E simplificar a densidade do líquido A. Então, some MiA da expressão e teremos, somando ali, né? O que a gente pode somar? Vai ser... um detalhe, tá? Faltou multiplicar aqui, né? Porque em MiB é 2 vezes, né? A densidade do líquido B é 2 vezes a densidade do líquido A. Então, isso aqui é 2 vezes a densidade de A. Perfeito. Bom, então, teremos 4H. Deixa eu só cortar aqui, né? Porque simplificamos. Então, esse aqui vai ser 4H mais outros 4H que estava ali do lado esquerdo, igual a 3 vezes X. E como a gente quer saber a altura do líquido C que se ergueu, basta isolar, né? Então, a altura x é igual a 8/3 de Hzinho. Um exercício aqui de estática bastante interessante também. Tá legal? Fundamento puro, nada que você não conseguisse alcançar, que precisasse de um teorema especial, precisasse de uma ideia super avançada. Não, uma questão aqui bem simples que pode ser adaptada para o concurso. Lembrando, a gente está trabalhando aqui com a bibliografia do Tópicos, tá? Tópicos de Física. Então, é justamente aquele fundamento, é a base, é por onde você tem que começar, tá? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. Tranquilo esse também, só para a gente revisitar as ideias de trabalho, potência e energia, né? A gente está fazendo esse apanhadão aqui de mecânica, tá? E bora lá, olha só o que ele diz. O bloco da figura tem 2,8 kg de massa e parte do repouso. Beleza. Então, velocidade inicial dele, 0, e a massa é de 2,8 kg. Beleza? Show! Sobre ele, agem exclusivamente as forças F1 e F2 representadas, cujos valores algébricos variam em função de x. Beleza. Em função de x, conforme o gráfico a seguir. Tá legal. Então, dá uma analisada no gráfico aí comigo. Você observa que até a posição 6 metros, a força F1, ela tem o quê? Ela tem intensidade constante, né? Já a força F2, ela é constante o tempo todo. E se eu tenho uma variação ali na intensidade da força F, dado que, né, se você for olhar F1, dado que a massa não muda, o que está se processando no sistema físico, hein? Se eu conseguir mudar, pensa aí fisicamente, se eu conseguir mudar a intensidade de uma força, se a massa não mudou, o que mudou? A aceleração. Então, é exatamente isso que a gente tem que correr atrás nesse problema. Temos que descobrir a aceleração, em algum momento ela vai ser importante para a gente. Tá legal? Vamos à pergunta dele, Sabendo que F1 e F2 são suprimidas, ou seja, para de atuar força na posição igual a 10 metros, então isso aqui é importante para a gente, determine
a máxima velocidade escalar atingida pelo bloco. Então, a gente quer saber a maior velocidade escalar que esse bloco atinge. Tá legal, pessoal? Bom, vamos então aqui no passo a passo, puxando no fundamento para poder resolver esse problema. Bom, o que eu acho interessante da gente pensar, né? Olha só, quando a gente chega na posição 10 metros, não há mais força atuando. E veja, o máximo que a gente consegue aqui de velocidade consiste exatamente quando a gente chega na posição de 8 metros. Mas, mestre, como assim? Veja, existe um valor que se sobrepõe à aplicação de menos 20 newtons pela força F2 e no instante em que a força aqui ela é de 40 newton constante, a gente tem uma força resultante de 20 newtons, né? O que nos daria 2 vezes 8 vezes A1, uma aceleração A1 igual a 20 sobre 2,8. No instante que a força F1 cessa, nesse momento parece que a força F2 começa a ganhar. Qual seria a estratégia mais simples para não ficar pensando em aceleração? Olhar para a definição do que esse gráfico representa para a gente, né? Olhar para o que esse gráfico representa a gente. Se eu tenho um gráfico do tipo força vezes deslocamento, é porque eu tenho exatamente um gráfico que pode entregar para a gente o trabalho. Então, é exatamente isso que a gente vai escrever. Olha só, eu vou escrever o valor do trabalho entregue, o trabalho no primeiro instante em que as forças são constantes, e depois o trabalho realizado pela força F1, que garante a aceleração ao bloco no sentido positivo de x, tá? E somente pensando no gráfico. Então vamos lá, ó. Trabalho resultante é igual ao trabalho no primeiro trecho mais o trabalho no segundo trecho. No primeiro trecho, pessoal, simples, basta você calcular a área aí desse quadrado e depois a gente pode pensar aqui para o segundo caso, né, o trabalho na segunda situação, para a atuação aqui, né, um quadradão todo, né, então não se esqueça. No segundo caso, em que a força F2 começa a vencer a força F1, para ele parar na posição 10, a gente vai calcular a área de um trapézio, né? Então, bora lá, ó, vai ficar trabalho resultante vai ser numericamente igual a 6, que é a distância, vezes a intensidade da força, que é 40. Mais, para o trapézio, que é o trabalho 2. Isso aqui vai ser numericamente igual a 40 mais 20 vezes a distância, né, 2 metros, sobre 2, também aqui dividido por 2, né? Fazendo essa continha, o trabalho resultante vai dar 240, 6 vezes 40. Aqui o 2 rodou, né? 240 com 60, isso aqui vai dar um trabalho de 300 joules, beleza? Mas, Thelmo, não acabou ainda, né? Claro que não. Tem o trabalho resistivo, efetuado pela força F2, né? Até o ponto que se atinge a máxima velocidade na posição de 8 metros. Então, esse trabalho, que eu vou chamar aqui de resistivo e não de resultante, ele tem valor algébrico de 8 vezes menos 20, ou seja, menos 160 joules são perdidos pelo efeito da força F2 atuando sobre o bloco. Bom, dessa forma, o saldo de trabalho líquido, né, ou seja, o trabalho total, é igual a 140 joules. Beleza? Bom, como é que a gente pode, então, achar a velocidade, né? Você fez uma questão que pede velocidade, lá da cinemática.
com a parte da dinâmica energética, então. Como é que seria essa sacada? Ora, basta você lembrar que o trabalho total, de acordo com o teorema da conservação da energia cinética, ele é igual à variação da energia cinética. Dessa forma, você pode escrever que se o trabalho total é de 140 joules e ele partia do repouso, a massa não mudou, então isso aqui é mv0 ao quadrado, ou melhor, na situação final, que eu vou chamar só mv ao quadrado, menos mv0 ao quadrado sobre 2. Lembra que no início ele estava em repouso, então esse cara daqui é zero. E, portanto, a velocidade ela vai ser justamente 280 dividido por 2,8, né? Que é a mesma coisa que 28 vezes 10 a menos 1. E não se esqueça que está ao quadrado. 280 morre com 28, ou seja, isso aqui vai dar 10. E, portanto, a velocidade é nada mais, nada menos do que 10 metros por segundo. Exercício simples, só que tinha que ter essa sacada, tinha que olhar para o gráfico, tá? É o típico exercício que pode aparecer na prova, só que esse daqui já tem maldade. Se você não conhece a melhor solução, a saída mais rápida, você ia ficar rateando em cima do problema, caçando a aceleração, pensando numa possível solução por Torricelli, né? Porque tem variação de posição, tem troca de aceleração. O que intuitivamente o aluno pensa? Ele vai atuar em cima de Torricelli, né? Porque tem velocidade inicial, velocidade final, só que tem uma forma mais simples, mais inteligente, utilizando aí o teorema, muito amarelo, vou botar já aqui de verde, né? O teorema trabalho total é igual à variação da energia cinética, beleza? Fortíssima essa ferramenta. Tá? Bom, então vamos para a saideirazinha de hoje. Um exercício aqui clássico também, tá? Esse exercício eu digo que ele é clássico porque ele é da época que a UFRJ tinha vestibular isolado. Era igual a FUVEST, não entrava pelo Enem. Era uma prova bem mais complexa, tá? Inclusive, esse exercício sofreu diversas adaptações na prova da Academia da Força Aérea e da Escola Naval, tá? Essa questão daqui ela já foi adaptada milhares de vezes nesses dois concursos militares, tá? Então vamos lá, olha aí. O que ele diz? Um trilho em forma de arco circular, contido em um plano vertical, está fixado em um ponto A de um plano horizontal. O centro do arco está em ponto O, né, desse mesmo plano. O arco é de 90 graus e tem raio R, como ilustra a figura. Beleza, tranquilo. Até aí, ok. Um pequeno objeto é lançado para cima, verticalmente, a partir da base A do trilho e desliza apoiado internamente a ele, sem atrito, beleza? Até o ponto B, onde escapa horizontalmente. Então, basicamente, a gente tem o quê? Um lançamento horizontal, né? Caindo no ponto P do plano horizontal, onde está fixado o trilho. A distância do ponto A até o ponto P, ele fala aí que é 3 vezes o valor do raio da canaleta, né? Desse arco aí. Beleza. Ele pede assim, ó. Calcule o módulo da velocidade inicial V0 com que o corpo foi lançado em função do raio e do módulo da aceleração da gravidade. Tá, beleza, Thelma. Então, ele só quer uma expressão para velocidade que dependa aí dos parâmetros raio da canaleta e aceleração da gravidade. Lembrando, né, pessoal, sempre vertical aqui e para baixo. Então, já marca aqui. Tranquilo. Vamos lá. Como é que a gente pode começar atacando esse problema? Como a gente tem um lançamento, né, e no caso a bolinha ainda sobe, né, é necessário a gente pensar quebrar esse problema em duas partes. O lançamento vertical, que é a subida de A para B, tá? Que a gente vai conseguir equacionar a expressão para a velocidade inicial utilizando a função horária do movimento, tá? Para um movimento retilíneo uniformemente variado. E depois, como tem um lançamento que permanece com a velocidade no eixo x constante, tranquilo, a gente pode trabalhar inclusive com conservação de energia nesse caso, tá?
Então, vamos atacar o problema assim. Perceba, olha só. A subida, então, durante a subida, que eu vou chamar aqui, vamos dividir em fases, né? Então, na primeira fase, que consiste na subida, então aqui a primeira fase, que consiste na subida, tá? Da bolinha. A gente fala que é uma variação vertical, né? Delta y. Isso aqui vai ser V0y vezes t. Mestrão, e o sinal da aceleração aqui? Pô, aqui lembra que é a aceleração da gravidade, né? E como é um delta, você pode usar positivo, não tem problema. Então aqui vai ser g sobre 2 vezes t ao quadrado, né? Bom, identifica comigo o seguinte, a variação de altura na vertical é igual a r. A velocidade inicial na vertical é nula, né? Ele precisa começar a ganhar velocidade. Então, olhando para este intervalo de tempo aqui, esse intervalo de tempo, ele corresponde ao lançamento de B até P. Então, vou chamar que esse daqui é o intervalo de tempo de B até P. Assumo o seguinte, que teremos, portanto, um meio da aceleração da gravidade, vezes o tempo que é de B até P viajando. Então, pp ao quadrado. Olha que legal, a gente já tem uma equação que relaciona raio e aceleração da gravidade. Show de bola. Bom, o que a gente pode fazer agora? Lembra que, por ser um lançamento, ele ainda dá essa brecha aqui pra gente, ó. Desliza apoiado e fala que quando ele escapa, né? Ele escapa horizontalmente. Então, de B até P, ele também trata de um lançamento horizontal, né? Onde a velocidade é constante. Então, aqui V0 passa a ser constante para a gente, tá? Então, a gente pode olhar o seguinte. Calculando, né, a velocidade de B no ponto B, né? Que eu vou chamar aqui VB. VB, que é a velocidade com que ele é lançado até o ponto P, né? A gente faz o problema de trás para frente. Ora, o quanto ele se deslocou pelo MRU é a velocidade de B vezes o tempo de B até P. Opa! Pô, mestrão, essa expressão a gente já conhece, né? Claro, só você isolar em função do tempo. Ou seja, o tempo de B até P é nada mais, nada menos do que 2R sobre G. E não se esqueça, né? Extrai a raiz quadrada. 2R sobre G, tá? Perfeito isso aqui. Bom, o deslocamento, nesse caso, de B até P, você olha pela geometria, né? É igual a 2R. Não precisa pensar muito. E a velocidade do ponto B com que ele é lançado vai ser aí, ó, o produto de 2R sobre G. Faz o seguinte, passa, né? Vamos chegar numa expressão para a velocidade de B, e isso daqui vai ser a mesma coisa que elevar ao quadrado, né? Então, eleva isso aqui ao quadrado, os dois lados da igualdade, e a equação que teremos é 4R igual a VB ao quadrado vezes 2R sobre G, onde eu simplifico, ó, e teremos que a velocidade de lançamento no ponto B é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2RG. Deixa salvo, isso aqui vai ser importante, tá? Vamos lá? Bom, qual é a próxima fase aqui, então? Calcular a velocidade com que a bolinha, né, descreve esse arco. Como é que a gente pode fazer isso? A cinemática nos ajudou a descrever o lançamento. Só que você tem que pensar que, olha o gatilho que ele dá na questão, ó. Desliza apoiado internamente sem atrito. Então, se está sem atrito,
É porque eu posso pensar no trabalho realizado para lançar a bolinha, e se eu realizei um trabalho para lançar a bolinha, é porque eu acumulei energia. Ou seja, eu posso pensar no teorema da conservação da energia mecânica, que é o que eu vou chamar aqui de segunda fase, né? A segunda fase para a gente resolver esse problema. Na segunda fase do lançamento, a energia é conservada do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Veja, no ponto A, então a gente vai poder escrever, ó, a energia mecânica no ponto A é inicial e é igual à energia mecânica no ponto B. Não há atrito. Então a gente pode escrever o seguinte, que energia mecânica no ponto A apenas de origem cinética. Então vai ficar mv0 ao quadrado dividido por 2. E isso daqui tem que ser igual a... No ponto B, galera, ele tem tanto a cinética como a potencial de gravidade, né? Tem altura. Então vai ser, ó, de gravidade, escreveremos mgr e a cinética para ele vai ser m. E no lugar de velocidade dele, já pode tacar logo ali, né, a expressão 2rg, né? Lembrando que o quadrado mata com a raiz, tudo isso aqui dividido por 2. Massa pode desprezar, tá legal? Então, ó, a massa não é importante para a gente resolver o problema. E eu vou dar um tapa com esse 2 aqui, né? Multiplicando todo o lado direito da igualdade. Então, isso vai ser, ó, v0 ao quadrado igual a 2gr mais r vezes g. Vou botar aqui gr também, né? Para a gente não... Então, aqui, ó. Pode simplificar, ó. 2 vai embora com 2. Não se esqueça que na hora que a gente multiplicar isso tudo aqui, também vai ficar um 2gr. Cara, simples, né? 2 vezes 2gr, isso aqui é igual a 4r vezes g. Extraindo a raiz quadrada, a velocidade inicial com que essa bolinha deve ser lançada para descrever a curva é nada mais, nada menos do que 2 raiz do produto raio, aceleração da gravidade. Belezinha? Bom, exercício muito bacana mesmo, tá? Totalmente literal e que ele exigia aí o conhecimento de dois campos da mecânica se interagindo, de forma que você, a interação entre esses dois campos da mecânica, né? De forma que você precisa estar safo, tá? É um exercício um pouco mais complexo, só que ainda não chega numa cobrança que seria impossível de você aprender a fazer. O grande lance é praticar, tá legal? Bom, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, tá legal? Esse exercício foi uma excelente oportunidade para a gente dar só um memorex aqui, né? De tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, esse foi um excelente exercício aí para a gente ir revisando. Esse aqui também foi uma ótima questão, tá? E por hoje a gente vai ficando por aqui, tá legal, pessoal? Foi um prazerzão dar essa aula, tá bom? E eu te espero aí na próxima semana. Beleza, pessoal? Então é isso. Forte abraço e tchau, tchau, pessoal. Valeu! Tchau, professor. Boa noite. Tchau!